Olá, eu me chamo Regiane Sprato Momento Feliciano e estarei apresentando a proposta de atividade da atividade 2 de cálculo diferencial integral 2, onde nós deveríamos responder 4 exercícios. Então, aqui vai a resolução deles. Bom, o primeiro exercício eu peguei o da página 57, exercício 4.11. Calcule função de x, função de y e função de z, onde a função de x, y, z é dada abaixo. Então, vem a letra A, função x, y, z igual a x elevado a 3 menos y elevado a 2 mais z elevado a 2, tudo isso sobre 6, tá? Então, primeiro a gente vai definir uma função interna auxiliar, que ela vai ser u igual a x3 menos 2 vai ser 2, onde então ela vai ficar como função x, y, z igual a u6, tá? Primeiro a gente vai calcular então a derivada em relação a x, tá? Então ela vai ficar, primeiro em relação a x, vou colocar aqui assim. Ela vai ter como função x igual a dx sobre u6 igual a 6u5 vezes u e x, aqui é u, só u. Aí a gente vai ter 3x sobre 2. Então, a nossa função em relação a x, ela vai ficar 6x3 menos y2 mais z2, 5 vezes 3x2 igual a 18, x2x3 menos y2 mais z2, 5. Essa aqui vai ser o nosso em relação a... em relação a 5. Não tem uma borracha aqui agora, deixa eu pegar aqui. Uma borracha. Vai ser esse aqui, então. 2, 5. Em função de x. Agora, nós vamos ver uma derivada parcial em relação a y. Agora, função y de y, u6 mais u, y, é u, olhando, 5, a gente vai ser parcial, meu Deus, difícil fazer assim, aqui, e o y, e a gente vai ter, então, menos 2y, certo? Aí, ela vai ficar, então, a nossa fração geral, ela vai ficar como f de y igual a 6, x3 menos y2 mais c2, 5, vezes, aquele que nós achamos, menos 2y, e temos agora a derivada em relação a y, menos 12y, x elevado a 3 menos y elevado a 2 mais z elevado a 2 sobre 5. Essa aqui vai ser o de y. E agora, nós vamos ver a derivada parcial em relação ao z. Onde a gente vai ter a função de z igual a dx, o 6
igual 6 ou 5 vezes o C. Vai ser igual a 2Z. Agora, a nossa função de Z, ela vai ficar 6x. Repetimos tudo. Vezes 2Z igual a 12ZX. 3 menos Y2 menos Z2. 5. Então, essa vai ser a nossa derivada parcial em relação a Z. Então, nós encontramos a função x, função y, a função Z. Esse e esse aqui. Bom, próximo exercício, eu peguei o exercício da página 54, exercício 4.4. Calcule a inclinação da tangente, a curva segundo a qual o plano y igual a 1 corta a superfície z igual a x elevado a 2 mais y elevado a 2 no ponto 2, 1, 5, tá? Então, primeiro a gente vai achar uma interseção da superfície com o plano y igual a 1, onde a gente vai substituir esse y igual a 1 aqui nessa equação da superfície. Então, a gente vai só substituir aqui, ó, nessa equação, a gente vai substituir o y. Então, a nossa curva de interseção, ela vai ser, então, nossa curva de interseção, ela vai ser z igual a 2 mais 1, com o y igual a 1. Então, essa é uma curva em x e z com y fixo, onde a gente pode tratar ela como uma curva de plano x, z. Agora, a gente vai procurar uma derivada de z em relação a x, tá? Então, a gente vai procurar em relação ao x. A gente vai procurar uma de z em relação a x. Já achamos de z em relação a y, agora z em relação a x. Então, a inclinação da reta tangente à curva, a essa curva aqui que nós achamos, no ponto x igual a 2. A gente vai pensar no x igual a 2. Vai ser dada pela derivada, tá? Então, isso aqui vai ser dado pela derivada de z dx igual a d dx, x elevado a 2 mais 1 igual a 2x. Usando este ponto aqui, a gente vai ter d z dx, tá? Nesse ponto aqui, onde vai ficar 2 igual a 4. Então, a inclinação da tangente à curva de interseção, ela vai ser 4 aqui. Essa vai ser a nossa resposta final, nossa inclinação da tangente tem o valor 4. Então, o próximo exercício é o da página 91, exercício 7.7, determine os máximos e os mínimos locais da função xy igual a xy mais 1 sobre x menos 64y na região D igual a xy, se x menor que 0 e y maior que 0. Então, primeiro a derivada parcial em relação a x e depois a derivada parcial em relação a y, que é o que a gente tem que encontrar. Então, a gente tem função de x y mais 1 x menos 64 y igual a y menos 1 x menos. E a gente vai ter
fração de y igual y x mais 1x menos 64 y igual a x mais 64 y2. E depois a gente vai ter que encontrar os pontos críticos e igualar em zero, tá? Então, a gente vai ter x igual a y menos 1x2 igual a zero, tá? Vamos igualar ela, e daí y igual a 1x2, tá? E função de y igual a x mais 64, y2 igual a 0. X igual a menos 64, y2. Substituindo 1 em 2, então a gente vai ter de 1, a gente vai ter y igual a 1x2, y2 igual a 1x4. E aqui, agora substituindo ele em 2, a gente vai ter x igual a menos 64, x2 igual a menos 64x4. A gente vai ter 1 igual a menos 64x3, x3 igual a menos 1,64. Continua aqui embaixo. X igual a menos 1,4. Tá? Agora a gente vai calcular y usando o 1, tá? Agora a gente vai calcular o y. A gente vai ter 1x2 igual a 1,4 menos 1,4 elevado a 2, que vai ficar igual a 16, igual a 16, igual a 16, tá? Então, o ponto crítico encontrado, ele vai ser o ponto crítico encontrado de x e y, ele foi, então, o menos 1,4 e o 16, tá? Que os dois pertencem a D, tá? Então, esse foi o que nós achamos. Então, agora, nós vamos ter que classificar o ponto crítico, usando derivada de segunda ordem. Então, agora nós vamos classificar os pontos críticos, tá? Então, as derivadas de segunda ordem, elas são dx, dx, y menos 1x2 igual a 2x3. A gente tem também a função y igual a dy, x mais 64, y2 igual a menos 128, y3. Função x e y igual a dy com função de x igual a dy, y menos 1x2
igual a 1, tá? Nos pontos, no ponto, né? No ponto, menos 1, 4 e 16. Menos 1, 4, 16, tá? Agora no menos 1, no ponto 1, 4, menos 16, a gente vai ter a função x igual a 2, tá? Sobre menos 1, 4 elevado a 3 igual a 2 menos 64 igual a menos 128, né? A função y menos 128 por 16, 3 igual menos 128 por 4.096 igual a menos 1,32. E a função x, y igual a 1. Agora a gente vai calcular o discrimante de h, tá? Então agora a gente vai fazer aqui, ó. H igual a função x da função y menos a função xy por 2 igual, que vai ficar daí, nosso menos 128, o nosso menos 1,32, menos 1 elevado a 2, onde a gente vai ter 4 menos 1 igual a 3, que é maior que 0. Então, a nossa função x igual a menos 128, menor que 0. Então, aqui a gente tem, então, a nossa conclusão aqui é que o nosso h aqui, ele vai ser maior que 0, e a nossa função x, ela vai ser menor que 0 no ponto crítico. O ponto crítico é um máximo, vai ser um máximo local, tá? Então, a nossa função inicial lá, ela vai ter esse ponto crítico aqui. Então, essa nossa função aqui inicial, essa função aqui nossa inicial, então, o ponto crítico é o máximo local. Então, aquele ponto crítico que nós tínhamos achado lá, que era esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai ser o nosso máximo local, porque o nosso h aqui, ele é maior que 0, e a nossa função x, ele é menor que 0. Bom, o quarto e último exercício é o da página 100, o exercício 8.1, determinar o máximo e o mínimo da função xy igual a cosseno elevado a 2 a x mais cosseno elevado a 2 a y, onde as variáveis x e y estão sujeitas às restrições, tá? Então, a gente vai usar o método Lagrange, onde a gente vai igualar as gradientes, tá? Que essa aqui é as nossas gradientes, então a gente vai acabar igualando elas. Então, nós vamos usar isso aqui, ó, tá? E como a gente vai calcular, então, as nossas gradientes. Então, a derivada parcial de f em relação a x, então primeiro o f em relação a x, tá? Primeiro, ele vai ficar como fx igual a dx de cosseno 2x igual menos seno 2x
x. Agora, nossa derivada da função parcial em y, a gente vai ter a função de y igual a d de y cosseno 2y igual a menos seno 2y. Então, a gradiente da função, ela vai ser menos seno 2x e menos seno 2y, tá? Então, essa vai ser a nossa gradiente da função. E a restrição, então, dessa nossa restriçãozinha aqui, então, ela vai ser menos 1 e 1, tá? Agora, a gente vai aplicar. Agora, a gente vai usar isso aqui. Esse aqui de cima. Função. A gente vai ter isso aqui agora. Menos seno 2x igual a menos. E menos seno igual a 2y igual ali, positivo daí, tá? A gente vai ter. Aí, a gente vai agora substituir agora olhando assim para as duas equações, tá? A gente vai analisar daí. E agora a gente vai somar os dois lados da equação. Então, a gente vai fazer lá, menos seno 2x mais menos seno 2y, tá? Que vai ficar o menos mais igual a 0. Então, o seno 2x, ele é igual a menos seno 2y, tá? Essa é a nossa conclusão agora, tá? Esse vai ser o nosso ponto principal ali. Agora a gente terminou de resolver essa parte. Agora a gente vai usar a restrição agora, tá? Agora a gente vai usar a restrição nesse caso aqui. Então, a gente vai substituir agora em 1, tá? Então, vai ficar o nosso seno 2x igual a menos seno 2, agora aqui, ó, x mais y sobre 4 igual a menos seno 2x mais y sobre 2. A gente vai ter igual a menos cosseno 2x. A gente vai ter seno 2x igual a menos cosseno 2x, que vai ser nossa tangente 2x igual a menos 2x igual a menos π4 mais kπ, que vai ser o mesmo que, deixa eu colocar aqui embaixo que não vai caber, x igual a menos π sobre 8 mais kπ sobre 2. Kπ sobre 2. Agora a gente vai calcular as funções x. A gente vai acabar calculando agora as funções x e as funções y, tá? A gente vai calcular os valores de x e y. A gente tem que escolher algum valor inteiro pro k, tá? Pra gente poder testar os máximos e os mínimos, tá?
Então, a gente vai pensar em dois casos aqui. Vamos pensar no caso onde o K ele seja igual a 0 e K igual a 1, tá? Vamos analisar o primeiro caso. Vamos analisar então o primeiro caso. A gente vai ter o K igual a 0, x igual a menos π8, número y, x mais π4 igual a π8. Função igual a cos 2 menos π8 mais cos elevado a 2 π8, 2 cos 2 π8. Onde a gente vai saber que esse cos π8 aqui, esse finalzinho onde a gente vai saber que cos π8, ele vai ser o mesmo que raiz de 1 menos mais cosseno de π4 sobre 2, que ele vai estar aproximadamente 0,9239. Então, nossa função aqui é aproximadamente 2 vezes 0,9239 sobre 2, aproximadamente 2 vezes 0,8536 igual 1,707. Agora, no caso onde K ele vai ser igual a 1, a gente vai ter x igual a π elevado a 2 menos π elevado a 8 igual a 3π sobre 8, y igual a 5π sobre 8, onde nós vamos ter cosseno, deixa eu fazer maior que 3π sobre 8, aproximadamente 0,3827, cosseno 2, aproximadamente 0,1464. A gente vai ter cosseno 5π8, aproximadamente menos 0,3827. É o nosso cosseno 2, aproximadamente 0,1464. Então, a nossa função aproximadamente 0,1464 mais 0,1464 igual a 0,298. Então, a nossa conclusão é que o valor máximo, né, nosso, ele vai ser esse vai ser o nosso valor máximo, e esse aqui vai ser o nosso valor mínimo.